Vamos agora rapidamente à redação da Tribuna de Limeira, onde está conectado conosco meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, seja muito bem-vindo ao Farol. Grande abraço, Beto. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelas redes do Farol de Limeira, né? Estamos mais uma vez, hoje uma quarta-feira chuvosa, uma quarta-feira com clima ameno, muito bom, por sinal, né? Estamos mais uma vez aqui para fazer alguns comentários, traçar alguns paralelos entre a política brasileira, as eleições que estão chegando ao fim. Mais alguns dias aí, né? Mais 11 dias estaremos no segundo turno das eleições. Beto. Cláudio, antes do seu comentário de hoje, gostaria de uma abordagem também a respeito da movimentação da Câmara dos Deputados em torno de um projeto que já tramita há 10 anos lá, tentando, eu não vou dizer restringir, né, Cláudio, mas passando novas orientações para os institutos de pesquisa. Independente do fato da credibilidade ou não, não me pareceu uma movimentação inteligente nesse sentido, né, Cláudio? Porque há 11 dias, como você falou, do pleito, esse tipo de incursão agora me parece inapropriada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião também. De fato, Beto, na realidade é uma tentativa de intervenção, né, nos institutos de pesquisa, mas que não vai proibi-los de fazer as pesquisas, apenas vai criminalizá-los caso eles errem fora da margem de erro. Lembrando que o Instituto de Pesquisa, os institutos de pesquisa, não podem ser considerados dessa forma, uma vez que eles trazem o cenário daquele momento em que foi feita a pesquisa. E isso pode mudar até o dia das eleições, né? Como nós vimos que aconteceu no primeiro turno. Aconteceu para Senado, aconteceu para governadores de estado, governadores que não deveriam ganhar no primeiro turno ganharam, governadores que deveriam estar na frente no primeiro turno ficaram em segundo. Então, na realidade, a tentativa é mais de intimidar mesmo, trazendo como base a vontade do presidente Jair Bolsonaro. O Arthur Lira, como a gente sabe, é um garoto de recados do Bolsonaro dentro da Câmara. É uma pena que ele se preste a esse trabalho. Esse projeto já está, como você disse, há 10 anos na Câmara, né? Tramitando, e agora urgência por quê? Bom, esse projeto não vai com certeza pegar as pesquisas deste ano, Beto, porque o Lira disse que nem texto ainda tem, eles precisam estudar os textos. E nesses 11 dias eles vão trabalhar mais na questão eleitoral, né, do segundo turno, do que propriamente dentro do plenário da Câmara, né? Mas é uma tentativa absurda, né, porque você fica descontente com aquele resultado que está de momento e acha que esse resultado pode influenciar o eleitor, coisa que eu não acredito. Apesar de muita gente dizer que tem aqueles que são influenciáveis porque não gostam de perder votos, então votam naquele candidato que está em primeiro lugar, né? Mas não acredito que isso tenha muita coisa a ver, não, Beto. Eu acho que é mais uma tentativa de intimidação mesmo, uma tentativa de deixar aí mais uma arma na mão do presidente Jair Bolsonaro para que ele possa futuramente contestar o resultado caso não lhe seja favorável. Cláudio, eu vou abusar um pouquinho da sua presença aqui no Farol. Notícia desta manhã, gostaria também de ouvi-lo a respeito disso, né? A desfiliação do ex-governador João Dória, né, do PSDB, depois de 22 longos anos no partido. Era um anúncio meio que esperado, né, Cláudio? Mas curioso que ele se dá exatamente no meio do processo eleitoral do segundo turno, né? Será que foi um recado? Foi proposital? O que você achou disso, o Cláudio? Olha, Beto, se você não perguntasse, eu ia fazer um comentário sobre isso também, né? Eu acabei de ler agora pela manhã essa história. Ele disse que já deu a contribuição dele ao partido, à política, e que agora ele não se interessa mais.
vai pedir a desfiliação. Olha, Beto, eu acho que ele já fez tarde isso, né? Porque aqui em São Paulo, o Dória foi o responsável simplesmente por destruir o PSDB, né? Ele colocou de escanteio todas as figuras proeminentes do PSDB de molho, né? Muitos deles deixaram o partido, né? Deixaram a militância por causa do Dória, e agora ele vem com essa questão da desfiliação. Já era esperado, né? Já era muito esperado que ele fizesse isso, porque ele não conseguiu o seu objetivo, que foi se lançar a candidato à presidência da República, né? Mesmo com toda a popularidade que ele teve no começo do processo de vacinação, mas eu acho que depois ele se perdeu na própria arrogância, né? Aí ele não ficou nem um pouco evidente na mídia, né? Ele começou a ter quedas violentas de queda de imagem, né? Então ele não conseguiu. Agora, depois que ele fez toda essa bagunça, essa lambança no PSDB, ele se desfilia. O PSDB vai acabar se tornando um partido da base bolsonarista. Os que não concordam vão sair e os que concordam vão ficar. Então, nós temos o Rodrigo Garcia aqui, nós temos o Aécio Neves em Minas, todos eles hoje mais bolsonaristas do que nunca, né? E as figuras históricas já estão bastante desgastadas pela idade também, né? E por essa falta de consciência política que o Dória teve em afastar essas lideranças. Então, aí entra um outro componente que eu ouvi um comentário, aliás, ouvi uma provocação ontem dada a um comentarista e ele não sabia muito o que responder. Vou ver se vai acontecer a mesma coisa com você. O PSDB, você estava falando de figuras históricas, né? Ele não soube fazer sucessores a contento, né? Até que o Fernando Henrique fez aí, né? José Serra, depois o Aécio tentou entrar nessa também, mas não conseguiu se posicionar como um herdeiro, né, dessa tradição tucana. Mas não me parece que sobraram muitos nomes ao PSDB para se reerguer como partido político, né? Lembrando que o PSDB rivalizou nos últimos 20 anos com o PT. E aí surge a pergunta. A gente sabe que o Lula é infinitamente maior que o próprio partido, né? O PT sem o Lula pode se transformar também num partido normal, não digo assim um partido nanico, mas assim, com muito menos envergadura, né? Lembrando que a idade também atinge, né, o ex-presidente Lula. Cláudio, você já chegou a pensar nisso? Qual a sua reflexão em torno disso? Teria um sucessor aí para o presidente no partido? Como é que o partido vai se reorganizar pós-Lula? É difícil responder, Beto. Difícil responder. É difícil você procurar um líder também como o Lula. Olha, nós não temos mais no Brasil líderes carismáticos, líderes políticos carismáticos, né? Nós temos aqueles que se impõem pelo discurso, se impõem pela intolerância, pelo ódio, se impõem pela força, mas líderes carismáticos dificilmente nós teremos outro como o Lula. Nós tínhamos o Ulisses Guimarães, nós tínhamos o Tancredo Neves, nós tivemos Jânio Quadros, né, João Goulart, nós tivemos o Juscelino Kubitschek. Então, dificilmente o PT conseguiria, pelo menos no meu entender, sobreviver num pós-Lula. Ou ele já começa a formar um líder, a tentar formar um líder, que eu não sei quem possa ser esse líder realmente, para não cair nesse vazio que o PSDB caiu. Quando começou toda aquela bagunça lá em 2014 do Aécio, que ele ficou irritado com a derrota, começou todo o procedimento lá para derrubar a Dilma,
para o impeachment da Dilma Rousseff, eles miraram o fim do PT e uma subida do PSDB. E hoje nós estamos vendo justamente o contrário. O PT continua lá em cima e o PSDB morrendo. Mas, sinceramente, Beto, liderança no partido, de momento, eu não vejo ninguém, mesmo porque quem poderia assumir essa liderança, ou quem poderia estar à frente dessa liderança, também está um pouco escanteado no partido, que é o Suplicy. E também ele tem a idade avançada já também, né? Então, difícil. Olha, jovens, eu acho que vai ser difícil achar um líder. Esses líderes aparecem de tempos em tempos. E depois eles, quando deixam essa liderança com outros, vai demorar para surgir. Eu vejo que nós teremos uma liderança jovem, com certeza, na pessoa do Boulos, que foi o deputado federal mais votado aqui no estado de São Paulo, né? E que possa, de fato, ter um crescimento, porque ele é um líder carismático. Agora, precisa ver se ele vai conseguir levar o partido dele, o PSOL, ao nível que o PT chegou. Ou então mudar de partido. Mas eu vejo no Boulos realmente uma liderança, pelo menos da esquerda brasileira, Beto. Você sabe que ontem eu estava pensando nisso, Cláudio, que até fisicamente eles parecem muito com o Lula quando era mais jovem, né? Tem essa curiosidade também, né? Sim, com certeza. Tá certo. Com certeza. Eu estava pensando nisso. Bom, lembrando, hoje sai pesquisa Datafolha novamente e foi divulgada também a pesquisa do Instituto Quest. Hoje? Hoje também. Parece que hoje, à tardezinha, vem uma nova pesquisa Datafolha. Mas tem uma do Quest aqui. A do Quest, interessante também, ela aponta 47% de intenções para o ex-presidente Lula contra 42% para o presidente Jair Bolsonaro. No último levantamento, Lula tinha 49%, ou seja, queda de 2 pontos dentro da margem de erro, e o presidente Bolsonaro tinha 41%, foi para 42% também, uma subida dentro da margem de erro. Bom, agora é pesquisa todo dia, né, Cláudio? Agora, uma última pergunta, prometo. Ontem me chamou a atenção também, num recorte de uma dessas pesquisas, né? A pergunta foi a seguinte, por que você vota, né, nesse ou naquele candidato? Interessante assim, a movimentação dos eleitores, porque o maior índice revelado por esses eleitores em relação ao voto dado em Lula diz respeito à sua atenção aos programas sociais. Isso aí parece que chegou a 27 pontos. E com 27 pontos também, o que mais motiva o eleitor a votar no presidente Jair Bolsonaro se refere às suas características pessoais. Ou seja, Lula ligado, então, aos benefícios sociais e o presidente Bolsonaro às suas características pessoais. Ou seja, realmente são votos distintos, né, Cláudio? São votos distintos, sim, Beto. Eu acredito que tem muita gente que é bolsonarista porque entende que o Bolsonaro é uma pessoa autêntica que fala o que sente, que fala o que pensa. Mas dentro do cargo que ele ocupa, na presidência da República, ele não pode ter esses deslizes, né, que ele tem aí diariamente na sua retórica, né? Isso daí não está no portfólio de um presidente da República. Ah, mas você vai tirar a autenticidade? Olha, não é bem uma autenticidade, é mais uma forma de se impor por esse jeitão que ele tem, de falar o que pensa, e muitas vezes fala o que pensa, mas no final da tarde ele volta naquilo que ele falou e ele mesmo se desautoriza. Mas eu acredito que na questão do Lula, ele é realmente mais votado, mais conhecido por isso. E quanto às pesquisas, eu tenho acompanhado as divulgações e vejo que todos os institutos estão
dentro desses patamares, ou seja, elas estão muito estabilizadas. O Lula cresce em algumas e cai em outras, o Bolsonaro cresce em algumas e cai em outras, mas se você perceber, sempre dentro da margem de erro. Então, me parece que já é um voto consolidado. Agora, até as eleições são 11 dias, né? O Bolsonaro precisa tirar mais de 6 milhões de votos, né? Praticamente 500 mil votos dia aí, do Lula, e por serem votos consolidados, vai ser muito difícil, Beto, vai ser muito difícil. Não impossível, difícil. Lembrando agora a concentração dos candidatos em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. A primeira-dama Michele Bolsonaro está em São Paulo, participando também de eventos religiosos ligados aos evangélicos. Lula, agora pela manhã, também divulgando a esperada por seu partido Carta aos Evangélicos. Então, concentração total em Minas, entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, Cláudio, vamos falar de... São os dois estados que dão a vitória àqueles que são melhores votados, né? Exato. Inclusive, sobre Minas, né, algo que nós já vimos nas últimas eleições presidenciais, mais uma vez aquela afirmação, né, que Minas contém uma espécie de estratificação do eleitorado brasileiro. Curioso isso, né? Porque tem paulista, tem nordestino, tem carioca, enfim, parece que Minas representa bem o eleitorado brasileiro, né, Cláudio? Curioso isso, né? Exatamente, porque ali se concentram todas essas pessoas, né? E então é um estado ligado ao Sudeste, ligado ao Centro-Oeste, ligado ao Nordeste e um pouquinho ligado ao Norte também, né? Então, a concentração é maior realmente, ela é a estratificação do eleitorado brasileiro. Verdade, verdade. Bom, vamos ao seu comentário então, finalmente, agradecendo por ter esticado um pouquinho o bate-papo, mas os assuntos não faltam, né, Cláudio? A gente tem que analisar e discutir tudo isso que acontece. Urnas eletrônicas, vamos lá. Beto, é o assunto do dia, é o tema do dia, né? O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas, que já está vencendo entre hoje e amanhã, para o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, entregar o relatório das urnas, né? Que eles fizeram a fiscalização da forma como o TSE fez e da forma como o TCU, o Tribunal de Contas da União, também fez, né? E eles estão segurando essa avaliação e já vazou dentro das próprias Forças Armadas que está sendo segurado porque as Forças Armadas também não encontraram nada que possa comprometer a integridade e a questão das fraudes nas urnas, né? Elas são isentas, elas são íntegras e elas são bastante confiáveis. E há quem diga que o presidente Jair Bolsonaro pediu para que esse relatório fosse segurado, né? Porque ele não teria depois mais uma forma de contestar resultados, ou seja, ele queria que isso fosse divulgado após o segundo turno só. Mas, como houve toda aquela correria, como o Fachin rejeitou a participação das Forças Armadas nessa fiscalização e o Alexandre de Moraes, assim que assumiu, aceitou, deu oportunidade para os militares fazerem, deu oportunidade para eles verem que realmente as urnas são íntegras, e agora ficou essa pecha para o presidente, né, da República de falar uma inverdade, né, sobre as urnas eletrônicas. Então, eu acredito que assim que vier à tona esse relatório, o resultado vai ser o mesmo do que foi feito pelo TSE e pelo TCU, né? Nada a declarar, a não ser que elas são confiáveis. É uma forma de mostrar que foi tudo uma armação muito bem feita, né, para tentar criminalizar essas urnas, para tentar deixar todo mundo preocupado. Está tudo em ordem, vamos para o segundo turno
e vamos ver o que elas vão dizer a partir das 17 horas do dia 30 de outubro, Beto. Realmente você tem razão, foi o assunto do dia. Aliás, assunto do dia agora é qualquer coisa, né, Cláudio? Qualquer vírgula que aconteça na campanha, tanto de Lula como de Bolsonaro, virou assunto do dia. Olha, sempre vai pintar um clima, viu? Eu acho um absurdo. Não, sabe por quê? Nós estamos com um país em frangalhos, nós estamos com nós temos problemas seculares, não é? Esses problemas não nasceram agora, né? É uma discussão muito rasteira, você ficar se apegando a detalhes disso ou daquilo, é uma pena, mais uma vez. Mas o processo eleitoral é assim, né, Cláudio? É isso aí. Olha, você sabe que é assim também nos Estados Unidos, né? Uhum. Na Europa parece que ele é um pouco mais equilibrado em termos de qualidade de discussões, né? Exato. Mas nos Estados Unidos, olha, é a mesma coisa, porque nós temos hoje no Brasil, se você for ver, faz tempo já que nós temos um bipartidarismo. Foi o PT com o PSDB, agora é o PT com o PL, entendeu? Os outros partidos menores são acessórios. Por isso que tem que haver uma reforma política urgente, para que tenhamos menos partidos políticos, né? Não é possível nós continuarmos dessa maneira, né, Beto? Exatamente. No fundo, acaba ficando dois partidos, como é nos Estados Unidos, como você bem lembrou. São posições distintas, né? E sempre contraditórias ali. Quer dizer, não há por que ter mais de 30 partidos como tem o nosso país. Tá bom. Cláudio. Exatamente. E nada melhor para a democracia do que a alternância de poder, né? Sim. A Europa um momento ela é direita, um momento ela é centro, um momento ela é esquerda, e vai se renovando. Eu acho que essa briga é um absurdo, essa briga por poder é uma coisa terrível, né? Assim, do ponto de vista ideológico, filosófico, mas infelizmente, né, a mosca azul de todos os políticos, né? Olha, Cláudio, na minha modestíssima opinião, o que impulsiona um bom governo, um governo eficiente, é ter, sabe o que, meu amigo? Uma sombra nas costas, é ter alguém no cangote, alguém que possa substituí-lo. Isso é que impulsiona o político sabe? Senão ele fica muito à vontade, Cláudio. Então, alternância, uma oposição forte, madura, são componentes fundamentais para o bom exercício do mandato de um governante. Não tenho nem dúvida disso. Fundamental. É isso aí. Cláudio, vamos seguindo aí na redação da Tribuna. Amanhã tem mais, meu amigo. Por hora, muito obrigado, um grande abraço e até lá. Grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos. Valeu.